Na lição de hoje aprenderemos sobre Paulo, um dos maiores discipuladores, homem que sabia instruir os seus discípulos, instruir os seus obreiros na palavra do Senhor. Portanto, nesta aula eu te convido a assistir até o final, inscreva-se no canal, dê o like, ative o sininho para que você possa ser notificado de vídeos novos. A lição de hoje é a lição de número 8, datada do dia 21 de novembro de 2021, com o título Paulo, o discipulador de vidas. O texto áureo está em Atos 15, verso 40 e 41. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou para a Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Verdade prática. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. O primeiro tópico da lição, Paulo e o discipulado bíblico. Então nós observamos aqui, nesse primeiro ponto, que o discipulado ele é bíblico, até porque foram provenientes das palavras de Jesus. Foi Jesus que nas suas últimas palavras disse assim: e de ensinai as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então é uma ordem divina o discipulado. Jesus, ele sabe que através da aprendizagem da palavra vem a praticidade. Nós precisamos aprender para pôr em prática. Nos evangelhos, a missão de Jesus foi mais ensinar do que pregar. Porque ele pregava para as pessoas, fazia discípulos através do ensino. E olha que os ensinos de Jesus, ele como o maior mestre que já pisou sobre a face da terra, transformou pessoas que aos nossos olhos seriam impossíveis. Homens rudes, pescadores, homens que o temperamento aflorava à flor da pele. Fez desses homens grandes seguidores, grandes discípulos, grandes pregadores, grandes homens de valores na sociedade que levaram outras pessoas também ao ensinamento bíblico. Portanto, as ordens de Jesus é válida. Ide e ensinai as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, Paulo, pelo seu ministério, ele foi para as missões. Pregou o evangelho nessas igrejas que ele foi designado. O evangelho do reino, o evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Depois, as pessoas que eram ganhas através do Espírito de Deus, ele discipulava essas pessoas, falava das doutrinas de Deus. E de tal forma que Paulo era o próprio exemplo para essas pessoas. Conforme Jesus Cristo era exemplo para os discípulos, Paulo também era exemplo para os seus. Exemplo de honestidade, exemplo de fidelidade, exemplo de autenticidade, exemplo de obediência, exemplo de pregador, exemplo de transformação, de tal forma que ele disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, porque ele imitava Cristo. Ele tinha certeza que o que ele foi chamado para fazer, ele deveria fazer com eficiência, de tal forma que ele ensinava as pessoas que ganhavam no temor do Senhor, dos ensinos bíblicos que ele disse que recebeu do Senhor. Então Paulo, por isso, ele é destacado também como um discipulador, obedecendo como os discípulos obedeceram a Jesus quando disse: ide e ensinai. Então Paulo estava obedecendo, ele foi e ensinou. O segundo ponto do primeiro tópico, Paulo, o discipulador, quando ele aceitou a Jesus Cristo, que teve um encontro com Jesus Cristo, nós percebemos que Paulo sentiu a necessidade de defender o evangelho que ele iria pregar agora. Então ele agora empreende um árduo trabalho de aprender, vai para o deserto, passa longos tempos meditando, recebendo do Senhor, porque agora ele sabia que diante dos judeus precisava fazer uma defesa daquilo que ele cria. Como o apóstolo Pedro escreveu na sua carta, que quando nos procurar a razão da nossa fé, sabemos responder, e responder com mansidão. Então Paulo estava em busca desta resposta adequada, suficiente,
para responder tudo quanto os judeus agora, a partir de agora, queriam saber sobre ele. É esta a nossa atitude como apologista. Os pais da igreja defenderam o evangelho. Tudo que vinha contra as verdades bíblicas, os pais da igreja rebateram com autenticidade. É chamados pais apologistas, como Orígenes, como tantos outros que defenderam a fé que criam e os ensinos que receberam. Então a doutrina do discipulado, ela precisa ser aprendida e posto em prática. Não adianta a gente falar de amor e de perdão, se não pormos em prática o amor e o perdão. Precisamos então ter amor, praticar amor, ter perdão e doar-se no perdão. Porque as doutrinas são isso, não são apenas teóricas, ou para serem ditas, ensinadas, mas para serem praticadas. Para ensinarmos, precisamos praticar aquilo que ensinamos. E Paulo praticava da forma como eu já disse. Ele disse, sede meus imitadores. Imitar no quê? Em tudo que ele praticava. A praticidade do cristianismo. A metodologia de Paulo para o discipulado. Primeiro era pregar o evangelho. Ele ia então, falava a mensagem salvífica, falava do evangelho de Cristo, ganhavam as pessoas ouviam o evangelho, aceitavam, agora elas precisavam firmar na fé, precisavam fincar raízes no evangelho, precisavam estar edificadas sobre a rocha, como Jesus disse, assemelhá-lo-ei àquele que ouve e guarda as minhas palavras. É semelhante ao homem que foi e edificou a sua casa sobre a rocha. Então Paulo precisava ensinar essas pessoas a edificar a sua casa em Jesus, sua casa espiritual. E ele então ensinava, parava naquela cidade, pregava, ficava longo tempo, às vezes morava naquela cidade, até os cristãos estarem de fato maduro e arraigado na doutrina que ele havia pregado. E às vezes, como ele era um pregador itinerante, ele sentia na obrigação de continuar levando a mensagem salvífica para outras cidades. Paulo então designava alguém para aquela cidade, para aquela igreja que ele havia plantado, porque a partir das almas que se convertiam, ele estabelecia uma igreja. E a igreja ficava ali plantada. E ele então, depois de discipular, deixava alguém que era maduro, que era um discípulo que conhecia, para ser o responsável da igreja e dar continuidade nos ensinos. Essa era a metodologia que Paulo empregava. E também foi esta metodologia que os missionários suecos colocaram no Brasil. Eles não ficavam em um local apenas, mas rodaram todo o Brasil, todos os estados do Brasil, pregando o evangelho, plantando igreja, discipulando as pessoas e estabelecendo lideranças, pastores que estivessem ali diante da obra que eles haviam fundado, plantado igrejas para Cristo. De tal forma que os primeiros pastores, que os missionários separaram em 1913 em diante, foi Absalão Piano, dentre tantos outros que nós poderíamos citar aqui, que também foram homens separados para levarem a obra avante, depois de discipulado pelos missionários suecos no Brasil. E Paulo teve os seus cooperadores, pelo qual ele designou para que continuasse o trabalho que ele começou. Por exemplo, nós temos na Bíblia Timóteo, temos Silas, temos Tito, Lídia, Áquila e Priscila e outros que eram pessoas que Paulo designou para dar continuidade à obra que ele havia começado, que ele pregava o evangelho, discipulava as pessoas e a igreja ficava plantada, mas alguém precisava tomar conta daquela igreja. Então ele designava essas pessoas, que eu citei, entre outras, que ajudaram o apóstolo na plantação de igreja no reino de Deus. O segundo tópico, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. A pregação e o ponto de partida. Primeiro ponto como nós observamos, o Espírito Santo é quem conduz as pessoas para a salvação. Agora, a nossa missão é pregar o Evangelho, ser testemunhas. Precisamos pregar o Evangelho de Cristo, falar de Jesus para as pessoas pelo qual estamos falando. E é preciso pregar com sinceridade. Nós devemos crer naquilo que estamos falando, porque é a nossa verdade, a verdade de Cristo, a verdade da nossa fé, que nós estamos pregando para as pessoas. Então, pregar com ousadia, com intensidade, com autoridade a mensagem de Cristo, era assim que Cristo fazia e foi isso que Paulo fez.
Porque quando pregamos com sinceridade, com ousadia, que é o revestimento de poder, para isso precisamos do revestimento de poder. O revestimento de poder, ele nos dá autoridade. Nós vamos pregar com ousadia, com confiança, com convicção, a ponto de convencer as pessoas pelo Espírito de Deus e pelo poder da palavra para aceitar a fé em Cristo. Por isso que deve ser o Evangelho pregado com sinceridade. Então a igreja foi chamada para proclamar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Nós precisamos ir, como a igreja de Jerusalém foi, para as ruas, para a evangelização pessoal e para a evangelização então em massa, que eram as cruzadas, mas a evangelização pessoal, pelo menos, foi o carro-chefe das Assembleias de Deus, onde os missionários e os primeiros irmãos convertidos iam de casa em casa, falando de Jesus, convidando para uma reunião, convidando para o culto, lançando o convite para que as pessoas pudessem, então, ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. O segundo ponto, do segundo tópico, o ensino, fazer discípulos. Que esta é a ordem de Jesus, fazer discípulos. O ensino, ele faz discípulos. Quando ensinamos pessoas e as pessoas aprendem o ensino e a aprendizagem, ela proclama ou faz discípulos. Os discípulos de Jesus foram ganhos pela mensagem do Evangelho e depois discipulados por Cristo se tornaram pregadores, ensinadores, de tal forma que a sociedade viam Pedro, Tiago, João, eram conhecidos como pescadores, mas depois que pregaram o Evangelho com ousadia, a mensagem que eles haviam aprendido de Jesus Cristo, alguns diziam: quem é esses? Aonde aprenderam essas coisas? Porventura não são estes homens os pescadores? Quem ensinou isso? Então a aprendizagem deles era eficiente. Então, ide fazer discípulos, e logo João e Pedro, quando pregou, principalmente Pedro no dia de Pentecoste, ele pregou a mensagem do Evangelho, que quase 3.000 almas aceitaram Jesus, começou o processo de discipulado. Então o processo de discipular estas pessoas que eram agregadas no Evangelho começa com os discípulos, ensinando. A gente vê isso em Atos 6 e 7, quando foi instituído a separação dos diáconos, e ele disse: nós, os presbíteros, os anciãos, continuaremos no estudo e na prática da palavra, na dedicação da palavra. Para quê? Para ensinar as pessoas através das palavras. Precisavam estar aprendendo, se preparando continuamente para ensinar a verdade de Jesus. Então, por isso que o Evangelho é através do discipulado de Cristo. Terceiro ponto do segundo tópico, pregação e ensino. Esta é a missão da igreja local. Nós precisamos proclamar a verdade de Deus, a palavra de Deus com autoridade, mas também precisamos ensinar. A igreja, a Assembleia de Deus, como muitos têm dito, ela é a igreja que mais ganha almas, é a maior denominação pentecostal do mundo. E ganhamos muitas almas, são milhões de almas, mas algumas pessoas têm dito que ela também é a que mais perde pessoas. E nós estamos percebendo que o discipulado precisa ser intensificado. As pessoas precisam cada vez mais aprender e aprender. E duas agências de ensino que as Assembleias de Deus, principalmente a nossa igreja, ela tem para proclamar o ensino com verdade, além da pregação. Porque nós temos ainda os cultos evangelísticos, as cruzadas, os cultos nas praças, a evangelização pessoal continua ainda na atualidade, que é o carro-chefe da igreja. Mas também as mensagens nos dias de domingo para a salvação de almas. Mas dispomos na terça-feira do ensino da palavra de Deus. E na escola dominical, os ensinos sistemáticos em cima de um tema que são ensinados trimestralmente. As pessoas aprendem uma doutrina. Agora, quando observamos a frequência dos ensinos na escola dominical e quando observamos a frequência das pessoas na escola dominical e no culto de ensino, há uma decadência. As pessoas hoje já não mais se importam com o ensino eficaz como antes. Nós observamos essa decadência. A frequência da escola dominical tem caído grandemente. E a frequência das pessoas no culto de ensino, o interesse em aprender a palavra de Deus também. E essas são as duas agências que nos proporcionam o ensino.
é onde nós somos discipulados, onde nós criamos raízes, onde nós aprendemos a resistir às obras do diabo, onde nós aprendemos a defender a nossa fé, as doutrinas bíblicas, os ensinos da nossa vida pessoal, da nossa vida com Deus, da nossa comunhão, da nossa relação com o nosso Deus, da relação com o nosso próximo, da nossa capacidade de resistir às ciladas do diabo, o nosso preparo espiritual, através desses ensinos da Bíblia que aprendemos. Mas muitas pessoas hoje não conseguem firmar o seu pensamento em Jesus Cristo, ou não são transformados de pensamento em pensamentos, ou não têm o seu pensamento renovado, transformado, porque não querem aprender. Mas nós precisamos ser transformados, renovados no vosso entendimento, para aprendermos da palavra de Deus, pensar nas coisas que são de cima. Quando vier os dias difíceis, nós sabermos como lidar com esses dias difíceis. Os problemas familiares, os problemas conjugais, os problemas na sociedade, nós só aprendemos a lidar com ele através desses ensinos da palavra de Jesus Cristo. Portanto, é necessário, há uma necessidade de que nós nos debruçamos cada vez mais com ansiedade, com vontade de aprender os ensinos da palavra de Deus nesses dois cultos que fazem parte da igreja. É parte da igreja a escola dominical, como também o culto de ensino. Como a própria lição está dizendo, que a palavra são instrumentos para forjar, para que as pessoas, os obreiros, sejam fortificados no entendimento, as crianças aprendam com eficácia, cresçam no temor da palavra, os adolescentes, os jovens, eles aprendem na escola dominical. Por isso que precisamos dar ênfase para a escola dominical com a família inteira, porque as classes existem para que o ensino seja aplicado com eficiência, com maestria, com equidade, para o crescimento espiritual e a maturidade do povo de Deus. O terceiro tópico, o discipulado com pessoas de outras culturas, a pregação para os seus irmãos. Então Paulo, primeiramente, tanto Paulo quanto os discípulos queriam que os seus irmãos judeus entendessem o propósito da vida e da obra de Jesus Cristo. Eles queriam que eles abrissem os seus corações para que a mensagem salvífica fosse aplicada. Mas eles não entenderam, não queriam deixar o legalismo, entendiam diferente as interpretações da lei e não olhavam, não percebiam os ensinos de Paulo e dos discípulos. Tinha uma dificuldade de entender as revelações que a lei de Moisés fazia sobre Jesus. Mas eles queriam que os judeus não mudassem de cultura ou de religião, mas que entendessem que Jesus Cristo é o único que salva. Mas eles entendiam que era um desafio que eles precisavam empreender, uma luta, uma batalha constante na defesa do Evangelho, no ensino do Evangelho. Mas quando os judeus rejeitaram principalmente os ensinos de Paulo, Paulo saiu de Jerusalém, recebeu uma visão que precisava sair de Jerusalém e ir para outras localidades, outras comunidades, outras culturas. E assim Paulo fez, pregou em diversas comunidades, para outras culturas, para outras pessoas, para os gentios. Então ele teve um sucesso porque o poder do Evangelho alcançou aquelas pessoas, porque o Evangelho ele é transcultural. Ele vai além da cultura das pessoas, é capaz de abrir a mente das pessoas dentro da sua cultura, ou ser esclarecida dentro de um ponto de entendimento cultural que as pessoas têm. Então é isso que a igreja deve fazer, sair das suas cercanias e buscar pessoas, inclusive de outras culturas. Por isso que há as missões, por isso que há os missionários que são enviados para outros países, e eles aprendem a língua, eles aprendem a cultura, a história, levam o Evangelho para aquelas pessoas e elas são alcançadas com o poder do Evangelho. São as faíscas que Deus tem preparado para alcançar pessoas em todos os lugares que há neste mundo do nosso Deus. O segundo ponto do terceiro tópico, a expansão para os gentios, porque Jesus já havia dito para os discípulos que eram para eles ficarem em Jerusalém até um período. Qual que era o período de estadia dos discípulos até Jerusalém? Até que fossem revestidos com poder. E depois era para eles saírem de Jerusalém, ir para Samaria, para a Judéia, para os confins da terra, pregando o Evangelho. Quer dizer, onde houvesse pessoas, onde houvesse comunidade, eles deveriam estar lá
pregando o evangelho, alcançando essas pessoas, porque o Espírito Santo iria transformar essas pessoas. Mas eles ficaram um período em Jerusalém, depois da perseguição é que alguns se expandiram. Nós observamos Filipe chegando em Samaria e a outras localidades, mas a princípio eles permaneceram ali. E de fato o Senhor Deus queria que eles fossem pregar o evangelho em todos os lugares. E Paulo fez isso com um brilhantismo, porque ele entendeu esse chamado. Quando ele percebia que ele chegava em uma localidade, ele procurava primeiramente as sinagogas judeias, pregava o evangelho aos seus irmãos, explicavam que as leis que eles criam falavam de Jesus Cristo, e quando eles não recebiam a mensagem de Paulo e até perseguiam Paulo, Paulo deixava a comunidade judaica e dali partia para outras localidades gentílicas, como por exemplo para os Gálatas, para os efésios que não eram cristãos, que não eram judeus. Ele prega o evangelho para estas pessoas, falando de Jesus, falando de Cristo, e essas pessoas então foram alcançadas pelo poder do evangelho. A mensagem de Cristo chegou até essas pessoas. Paulo entendeu claramente este chamado de Jesus Cristo, sendo abençoados, sendo esclarecido a mente, o entendimento pelo poder de Jesus Cristo. E o terceiro ponto, do terceiro tópico, o discipulado numa cultura diferente. Como discipular numa cultura diferente? Paulo ele vai ensinar aqui, ele através dos costumes das diversas culturas, o evangelho ele é transcultural. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas da época, né, e diversos costumes diferentes e até mesmo costumes religiosos, mas foram discipulados, ensinados pelo poder de Deus. E agora o ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho. Como assim? Sentar com as pessoas, ouvir as dúvidas das pessoas sobre a salvação, sobre as doutrinas bíblicas, deixar que as pessoas nos mostrem as suas angústias, as suas dificuldades, as dúvidas através da palavra e ensinar eles naquilo que eles têm curiosidade. Nós precisamos então, quando eles não têm essa curiosidade, quando não são despertados, despertar essas pessoas através das doutrinas, mostrar a eficiência dos ensinos da Bíblia para essas pessoas, mostrando para ele que é necessário cada um se preparar. Há uma necessidade das pessoas aprenderem sobre Cristo, porque se não aprenderem sobre Cristo, eles podem ser destruídos. O profeta Oséias foi quem disse isso: o meu povo foi destruído porque faltou-lhes o conhecimento. Eles não queriam mais conhecer sobre as leis, aprender sobre as leis, porque enquanto eles estavam estudando as leis, aprendendo sobre as leis, eles estavam sabendo qual que era a vontade de Deus. Mas a partir do momento que eles ignoraram a lei do Senhor e não perceberam mais as palavras do Senhor, não sabiam qual que era a vontade de Deus e faziam coisas que desagradavam. E para os nossos dias na atualidade, a partir do momento que nós não sabemos o que tem na Bíblia, quais as proibições e quais as coisas que o Senhor Deus nos ajuda a praticar, nos motiva e nos dá ordem para a prática delas, quando nós não sabemos disso, nós estamos perdidos. Então nós precisamos colocar na mente das pessoas que estão sendo discipuladas a necessidade de entender a palavra de Deus, os objetivos, por que estudar, por que aprender, qual a finalidade deste aprendizado. E as pessoas então devem, através do Espírito de Deus, serem despertadas para esta aprendizagem. E assim eles se tornam discípulos, sendo discípulos eles vão proclamar, vão ensinar a verdade de Deus para outras pessoas, como o apóstolo Paulo fazia. Então era isso que o apóstolo Paulo fazia, ensinava o evangelho para as pessoas de culturas diferentes, de religiões diversas, de costumes, na maioria das vezes, incompatíveis com o evangelho, mas o evangelho vai trazer esta compreensão para a vida das pessoas, que há uma necessidade de mudanças, inclusive, de algumas culturas. Então, com Paulo, nós aprendemos que a proporção que absorvemos o Evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica ao nosso Deus. Nós só vamos entender a necessidade que nós temos de levar o Evangelho aprendendo a ser bons discípulos. Às vezes há situações nas culturas que são contrárias à vontade de Deus. Por exemplo, há tribos de índios
de índios que eles sacrificam as crianças que nascem deficientes. Então, isso é um costume cultural que choca com a verdade do Evangelho. Mas até nós explicarmos quando ganhamos estas pessoas para Jesus, e eles entendem que a verdade é a nossa regra de fé e de prática. Quando entendem a nossa regra de fé e de prática e que eles são discipulados, eles vão mudar essas práticas que são contrárias à palavra de Deus. Mas para isso precisa de ensinos, precisa de admoestações, precisa de pessoas que leem com eles aquilo que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, dentro dos costumes culturais. É por isso que a Bíblia fala dos bons costumes, da boa doutrina, esse que vos dou boa doutrina. Os ensinamentos, eles são suficientes para que nós estejamos em plena comunhão com os nossos irmãos, com a igreja, e também levamos a comunhão que temos com Deus para as pessoas que estão nos ouvindo. Então concluímos e falamos da necessidade que há do discipulado. A igreja precisa discipular, a Assembleia de Deus precisa desse discipulado. Vamos voltar às nossas raízes, ensinando pessoas. As escolas bíblicas de obreiros, elas nascem com essa proposta de discipular os obreiros, discipular os pastores, para que eles tenham o entendimento adequado da palavra de Deus, para que ensinem à igreja as verdades fundamentais da fé cristã. A nossa doutrina, a Bíblia Sagrada, precisa ser exposta para os filhos, para as famílias, para os jovens, para as pessoas. Não somente pregar o Evangelho já é suficiente, mas precisa, além da mensagem do Evangelho que estamos pregando, o ensino, como Paulo fazia, ensinar as pessoas pelo qual nós ganhamos elas para Jesus, até elas firmarem os pés na rocha e estarem bem com o nosso Criador. Portanto, professor, vamos neste momento mostrar a necessidade do discipulado. Ide fazer discípulo, ou ide e ensinai as nações, ensinando-as a guardar tudo que vos tenho mandado. Observe que ela é uma ordem imperativa. Assim como a mensagem de Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, o ide de Jesus é uma ordem, ir pregar o Evangelho, ir e ganhar alma. O ensino também, ide e ensinai as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, uma ordem, vamos estar atentos à ordem de Jesus. Assim como a ordem de Jesus não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando nós olhamos para as pessoas que se enchem de vinho e dizemos que eles pecam, nós precisamos dizer também daquelas pessoas que não obedecem à ordem, se enchendo do Espírito de Deus. Assim também, quando nós apontamos para as pessoas que erram e pecam por praticarem algumas coisas fora da vontade de Deus, assim também as pessoas que não estão obedecendo o ídolo de Jesus e ensinando, eles também estão pecando. Então, para que a gente não peque, não erre, vamos obedecer o ídolo de Jesus. Ide e ensinai as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Precisamos ensinar a nossa igreja, ensinar a nossa família, ensinar aos nossos irmãos, ensinar os nossos filhos, discipulando-os. Não só é suficiente que eles aceitem a Jesus como Salvador, mas é suficiente que eles permaneçam em Jesus como Salvador, firmado a fé em Jesus Cristo, arraigado em Jesus Cristo, e caminhe, como disse o escritor aos Hebreus, que caminhe olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o próprio Jesus Cristo. Portanto, professor e professora, que você nesta data, neste domingo, ensine os seus alunos a serem bons discípulos e que sejam motivados também a ensinarem outras pessoas, e que você tenha um dia abençoado e uma boa aula para você.